Eu te saúdo com a paz do Senhor. Hoje você já conversou com aquela sua pessoa amiga? Será que você hoje teve um diálogo com essa pessoa a respeito dos seus segredos ou de alguma questão da vida? Esta é a lição número 2 da classe de adolescentes. Uma história sobre a oração. Aí você vai questionar: e o que isso tem a ver com a oração? Quando nós conversamos com aquela nossa pessoa amiga, o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga, nós temos estando ali com uma oração, nós estamos conversando com ela. E a oração com Deus é exatamente isso, é a conversa que você tem com Deus. E qual é a importância desse negócio? À medida que você conversa com uma pessoa, você tem mais intimidade com essa pessoa. Você tendo mais intimidade com essa pessoa, você pode pedir favores a ela, por exemplo. Com Deus é a mesma coisa. À medida que você conversa com Deus, você vai tendo mais intimidade com Deus. Consequentemente, tudo que você pedir a Deus em nome de Jesus, segundo a vontade do Senhor, o Senhor te concederá. Para esta aula, os hinos sugeridos são 296, 427 e 577. A mensagem: por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Lucas capítulo 11, versículo 9. Os objetivos: ensinar ao adolescente sobre a importância da oração, estimular a prática da perseverança na oração, salientar a bênção de se viver uma vida de oração. Qual é a importância da oração? A importância foi o que eu acabei de dizer. Quanto mais você orar ao Senhor, mais intimidade com Ele você terá. A prática da perseverança na oração. O que é perseverar na oração? É você ora hoje e você ora amanhã. Você mantém. Você não come todo dia? Então, a oração é a mesma coisa. Você tem uma perseverança. Você faz isto um hábito diário. Você faz isso todos os dias. Lembra de Daniel, que orava 3 vezes ao dia ao Senhor? Então, nós devemos fazer o mesmo. Então, quando você começa a prática da oração, ter um horário, inclusive, específico para a oração também é muito bom. Você estimular, na verdade não é estimular, é você determinar um horário para a oração. Por exemplo, todo dia, meio-dia, agora eu vou orar. Então, todo dia ao meio-dia você ora. Então, isso é perseverar na oração, ou seja, você mantém o hábito de falar com Deus todos os dias. A bênção de se viver uma vida de oração. É uma bênção viver uma vida de oração. Por quê? Porque muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. É através da oração que você tem, ou melhor, que Deus te dá poder para expulsar demônios, curar enfermos, entre outras coisas, fazer maravilhas, dom de profecia. Quando você tem uma vida de oração, você tem a bênção de viver as bênçãos do Senhor. Vamos descobrir. Jesus Cristo fez da oração uma atividade permanente em seu ministério. Ele falava com o Pai incessantemente. Tal prática fez com que seus discípulos se interessassem pela oração e o pedissem que o ensinassem a orar. Ele é uma inspiração para todos nós. Quando um líder vive uma vida de oração, que no caso aqui Cristo vivia uma vida de oração, o que acontece? As pessoas que estão à volta dele têm isso como exemplo. Lembra que a Bíblia diz lá em Atos 1:1 que Deus ensinava fazendo, ou seja, ele não falava para o povo orar, ele não dizia para os discípulos orarem, Jesus orava, isso servia de exemplo. Assim também somos nós, ainda que nós não estejamos num cargo de liderança, nós devemos viver uma vida de oração. Por quê? Porque uma vez que você está em oração, aquela sua melhor amiga, o seu melhor amigo também, vendo você em oração, ele também estará orando juntamente com você. Ou talvez nem com você, mas quando ele chegar em casa, ela chegar em casa, ela também vai orar. Por quê? Porque tem em você um estímulo, vê você como um exemplo. É muito importante notarmos sobre a liderança de Cristo, sobre a questão da oração. Jesus vivia
uma vida de oração. E isso é tão importante que nós vemos que Jesus não precisava orar. Por que ele não precisava orar? Porque ele e o Pai são um. Mas por que então ele orava? Para nos dar exemplo. Porque se Jesus, que é Deus, é filho de Deus, tinha comunhão com Deus, porque ele é o próprio Deus, orava, imagina nós também devemos viver uma vida de oração. Hora de aprender. Você sabia que Lucas é o evangelista que mais falou sobre oração em comparação a Mateus, Marcos e João? Seu livro dá uma ênfase tão grande à oração que é considerado o evangelho da oração. Será que você é aquela pessoa da classe que mais fala sobre oração? Será que você é o adolescente, a adolescente da igreja que mais fala sobre oração? Na igreja onde eu congrego, na sede, tem uma irmã que tudo para ela, vamos orar. Não adianta a questão, ela sempre vive uma vida de oração. E isso desde sempre. Conheço ela desde 1996 e até hoje ela só fala de oração. Aí você vai ver a vida desta pessoa, você vê que é uma vida repleta de bênçãos, uma vida repleta de vitórias, uma vida repleta de poder, de unção. Por quê? Porque ela vive uma vida de oração. Muitas vezes, quando eu estava dando aula presencial, eu sempre tinha essa irmã como referência. Eu falava principalmente para as meninas: olha, veja a irmã está sempre uma vida de oração. Então, vivam também uma vida de oração. Então, ela era o quê? Era um exemplo para mim. Então, esse exemplo eu passava para as meninas, principalmente para os meninos também, mas principalmente para as meninas, por ela ser uma irmã. Então, para mim, ficaria mais prático usar o nome dela para as meninas. Para quê? Para as meninas terem uma mulher para se espelhar. E isso é muito importante, porque quando vemos uma pessoa, é claro que a questão de ser homem ou mulher, em muitos aspectos não tem nenhuma diferença, independente das circunstâncias, mas existem alguns pontos específicos. Quando uma mulher vê na Bíblia uma mulher de oração, por exemplo, como foi o caso de Ana, o que as mulheres observam, se ela era uma mulher, como eu sou, orava e o Senhor concedia, então se eu orar igual ela orou, Deus também vai me conceder. Então cria-se uma conexão. E a parte feminina, ela é muito ligada nesse negócio de conexão. Nós homens somos um pouco apagados nesse sentido. Mas a conexão, que é quando uma pessoa tem algo em comum com a outra, isso é muito importante para a parte feminina. A parte feminina ela se conecta muito, ela tem muita ligação com essa questão de conexão. Vou te dar um exemplo mais prático. Por exemplo, se você vive num lugar onde tem uma mulher que é da Polícia Militar, a tendência é você, como você tem vontade de ser da Polícia Militar, você se conecta a ela. Você vira, de repente, você vai virar a melhor amiga dela. Por quê? Ou ela a sua melhor amiga. Por quê? Porque vocês têm algo em comum, vocês têm uma conexão. Ou seja, ela é Polícia Militar e é lá que você quer chegar. Então, para a mulher, isso é muito importante. Então, essa questão de conexão. Então, na questão da oração, será que você está sendo uma pessoa conectada com a oração? Você está conectando pessoas à oração? Será que você é a pessoa que mais fala sobre oração? E mais importante do que falar, será que você é a pessoa da classe, ou da igreja, ou do grupo de adolescentes que mais tem uma vida de oração? Então é importante também salientar que a oração também não é só importante sozinha. A oração precisa também estar acompanhada de quê? Da vigilância, vigiar e orar, em Mateus 25:13. Por quê? Porque se a pessoa ora muito, mas não vigia, não vai valer muito a oração. Ela vai ter muita bênção, é verdade, mas ela vai sempre perder uma coisa ou outra, porque ela não vigia na palavra, no trato. Então nós devemos ser o quê? Exemplo. A importância da oração. Jesus, um homem de oração. Mesmo sendo filho unigênito do Pai, Jesus orava constantemente. Lendo todos os textos, fica mais do que evidente que a oração não era um faz de conta na vida de Jesus. Pelo contrário, era algo profundamente essencial. Eu gosto muito do termo unigênito. Apesar que, infelizmente, é muito pouco falado nas igrejas, mas eu vou dizer a você o que é unigênito. Unigênito significa único no gênero. Aí você vai falar, e o que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática o seguinte: você, se tiver um irmão ou uma irmã, vocês não são unigênitos. Por quê? Porque
porque vocês são do mesmo gênero. O gênero de vocês são o mesmo. Ainda que ele seja um homem e você uma menina, vocês são do mesmo gênero. O gênero humano, por exemplo. Então vocês são do mesmo gênero. Jesus era o único, né? Jesus era unigênito, porque ele é o único no gênero, ou seja, não existe outro igual a ele. Ele é único, por isso de único. Gênico que vem da questão de gênero. Então ele é o único no gênero. Então não tem outro igual a ele. Então, como eu já havia falado anteriormente, para Jesus a oração não era um faz de conta. Jesus chegava e orava. E tem uma questão sobre a questão do tempo. Quanto tempo eu tenho que orar? Isso é uma questão muito interessante, porque lá em 1 Crônicas vai falar sobre a questão de Jabes. Vai falar que Jabes orou e a oração de Jabes coube num versículo. E Deus deu vitória a Jabes. E o que acontece nesse sentido? Jesus disse, será que nem uma hora pode orar comigo? Então, Jesus, olha que interessante, peguei minha Bíblia aqui, ó, saiu exatamente 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes clamou ao Deus de Israel, oxalá que me abençoe e amplies o meu território, seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, veja 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Essa é a oração de Jabes. É possível de ser a menor oração do Antigo Testamento. Mas a questão de Cristo também trouxe uma questão interessante. Jesus certa vez disse aos seus discípulos, será que nem mesmo uma hora vocês conseguem orar comigo? Nem mesmo uma hora, ou seja, o mínimo de oração é uma hora. Agora, qual é a maneira correta de orar? De joelho? Em pé? Qual é a forma? Bom, o ideal, dependendo das circunstâncias, é de joelho. Eu sempre gosto de orar de joelhos. De joelhos. Porque me dá a ideia de que eu demonstro para o Senhor que Ele é maior do que eu. É uma forma prática, uma forma pública de demonstrar que Ele é maior do que eu. A oração de joelho significa também a questão de humilhação na presença do Senhor. Entretanto, não há uma forma de que Deus vai atender a sua oração se você estiver de joelho. Deus só ouve você se você estiver de joelho, de maneira nenhuma. Imagina Jonas de joelho lá no ventre do peixe. Vai saber como é que ele estava, né? O importante da oração não é estar de joelhos, ou em pé, ou sentado, ou deitado, ou seja lá de qual maneira for. O mais importante na oração é estar com o coração contrito, o coração arrependido, o coração cheio de fé diante do Senhor. É isso que é importante. Mas, no meu caso, de joelhos é melhor. Por exemplo, geralmente, quando as pessoas fazem aniversário, por exemplo, ou uma outra questão, vão sempre lá na frente para receber a oração. Então, eu só recebo a oração de joelhos. Eu não consigo receber a oração se eu estiver em pé. Eu preciso estar de joelhos. Isso não é uma questão disso ou daquilo, de religiosidade ou disso, não é uma questão minha, é particular. É uma questão minha. Não estou dizendo para você ser igual a mim. Estou falando para você ver que cada caso é um caso, cada pessoa tem uma forma de se conectar com o Senhor, de se apresentar ao Senhor, vamos assim dizer. Então vemos aqui que Jesus, ele mesmo sendo o unigênito do Pai, fazia incessantes orações. Jesus, homem disponível a ensinar. O mestre não desprezava um coração sedento por aprender. Em Lucas 11:1, vemos que após ser visto novamente orando, um de seus discípulos resolveu matricular todos na escola da oração, ao dizer, Senhor, ensina-nos a orar. Aqui é uma questão muito interessante sobre a questão do ensino. Algumas vezes eu sou perguntado sobre a questão de ensino, o que é o mais prazeroso para quem ensina. Bom, para mim, o mais prazeroso é ver um aluno, uma aluna, ou um ex-aluno, ou uma ex-aluna, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aquela pessoa que chega para fazer uma pergunta cheia de fé, crendo com sinceridade, e faz uma pergunta bíblica
porque realmente quer saber sobre aquilo. Isso é algo que, para mim, é o mais importante. Jesus, ele era uma pessoa, era o mestre, que ele não desprezava um coração que queria aprender. Qualquer pessoa que chegasse para ele para aprender, Jesus ensinava, Jesus tinha prazer em ensinar. E mais uma vez, volta lá em Atos, capítulo 1, versículo 1. Jesus ensinava fazendo, ele mostrava na prática, ele mostrava como fazia na prática, porque uma coisa é a pessoa falar, é ensinar. É bom ensinar? Claro que é bom ensinar. É importante? Claro que é importante. Mas mais importante do que ensinar é mostrar como faz. E isso é algo que Jesus fazia com maestria. E nós devemos observar que Jesus, além da oração, outro ponto dele era ensinar. E aqui cabe uma questão muito interessante. Uma pessoa que não vive uma vida de oração, uma pessoa que não ora, dificilmente vai ser um bom ensinador. Dificilmente vai ser uma pessoa voltada para a questão do ensino. Ainda, como diz aos Romanos 12:7, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E sim, uma pessoa pode ensinar mesmo sem viver uma vida de oração? Sim, é possível, claro que é possível. A pessoa que conhece Bíblia, claro que é possível. No entanto, não tem o que eu chamo de liga, né? A pessoa não tem aquela questão de, como eu gosto de dizer, de ver o negócio por dentro, de saber o que é por dentro. Porque quando uma pessoa vive uma vida de oração e ensina, dá um impacto no aluno, o aluno se sente impactado, transforma a vida dele. Por quê? Porque a pessoa que está ensinando, ele também está vivendo uma vida de oração, e mais do que viver uma vida de oração nesse sentido, ele ensina algo e pratica aquele algo, ou seja, ele é testemunho vivo daquilo que ele fala, daquilo que ele ensina, daquilo que ele mostra. E Jesus fazia exatamente isso. Jesus jamais desprezava um coração que queria aprender. E como Jesus vivia uma vida de oração e ele é o próprio Deus, então quando alguém chegava para aprender algo do reino, Jesus tinha muito prazer, era muito disponível para ensinar. E nós devemos também fazer o mesmo. Essa semana eu tive uma experiência assim, interessante, não uma experiência, uma questão que aconteceu comigo que eu achei muito interessante. Uma criança de uns 11 anos chegou para mim e perguntou assim: o que é estar em comunhão com a igreja? Eu te confesso que eu tive muita dificuldade para responder. Por quê? Porque responder isso para um adulto não é difícil, mas para uma criança poder simplificar, eu consegui simplificar do meu jeito e ele entendeu. Então eu tenho muito prazer de responder perguntas bíblicas, até porque na maioria das vezes, ou boa parte das vezes, eu não sei a resposta. Então eu vou procurar saber e acabo crescendo também, acabo aprendendo com isso também. A oração é ensinada por Jesus. O primeiro princípio é que podemos chamar Deus de Pai. Quando você tem intimidade com o teu Pai, quando você conversa muito com Ele, você tem intimidade com Ele. Então é fácil de vocês terem um relacionamento, porque vocês conversam muito, sabem o que tem em comum e tal. Com o Senhor é a mesma coisa. Quando você tem uma vida de oração, que você ora ao Senhor, você persevera na oração, o que vai acontecer com você? Você vai ter mais intimidade com o Senhor. E quanto mais intimidade que você tem com o Senhor, melhor. Eu quero te falar uma questão sobre essa oração do Pai Nosso, que eu acredito que seja muito importante, talvez seja a questão mais importante desta aula, que é a seguinte: as pessoas usam a oração do Pai Nosso para repetir a oração. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, tal, tal, tal. Não é isso. A oração que o Senhor nos ensinou nesse sentido não é para a gente repetir a oração, é para a gente viver a oração. Pai nosso que estás no céu. Então tem que observar e glorificar a Deus que está no céu. Então exaltar Ele porque Ele está no céu. Ele é o Criador de todas as coisas. Santificado seja o seu nome. Então eu preciso fazer as coisas para continuar santificado no nome dEle, não profanar o nome dEle. Então, e aí, por aí adiante. Então, a questão do Pai Nosso não é uma oração para se repetir, feito um mantra. Não é isso. A oração do Pai Nosso, como é chamado, é uma oração para ser vivida. O segundo princípio é que deve haver o reconhecimento e a exaltação de Deus. Você reconhece a Deus? O que é Deus para você? Você reconhece Deus como o quê? Apenas como Deus? Deus, e aí alguém te pergunta, o que é Deus para você e você não sabe responder?
Deus é algo tão espantoso, significado, que é muito difícil até de resumir. Mas eu vou te falar uma coisa que é o meu entendimento. Eu reconheço Deus com duas questões principais. Primeiro, é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito, foi Deus quem criou. E o segundo ponto é que Deus é amor. Isso aqui é o ponto. Quando alguém te perguntar, defina o que é amor para você, responda assim: Deus. Simples assim. Deus, o resumo de Deus é amor. Deus é amor. Então, quando você reconhece a Deus como seu Criador, reconhece a Deus como um Deus de amor, um Deus que deu seu único Filho para que nós venhamos ter vida eterna, então você começa ali na oração, já consegue ter ali uma dimensão interessante. E outra coisa é exaltação a Deus, ou seja, você reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas, é um Deus de amor, então você exalta Ele por isso. Você glorifica o nome do Senhor por isso. Então você reconhece a Deus e você exalta a Deus. E a questão da exaltação, por exemplo, é uma coisa que hoje em dia anda em falta, principalmente nas canções, né? Os louvores de hoje tem muito pouca, né? A exaltação ao Senhor é sempre coloca um homem no centro, mas na verdade é o Senhor quem precisa estar no centro, é o Senhor que tem que ser glorificado e não o homem ou a mulher. Mas, de modo geral, é um princípio que nós precisamos entender. Eu preciso glorificar, exaltar a Deus. O terceiro princípio é que deve haver uma entrega total de todas as nossas necessidades ao Pai. Você certamente já chegou para o seu pai dizendo que está precisando de alguma coisa, né? E você hoje precisa talvez de um celular novo, amanhã você precisa de um videogame ou coisa do tipo. Então você vai, pai, eu precisava disso daqui. Quando você entrega as suas questões ao seu pai, o seu pai vai analisar se ele pode ou não te dar. Ele pode até te dar, ele pode até ter condições de te dar, mas você tem sido um bom filho, uma boa filha? Você tem sido uma pessoa obediente aos pais? Então tem isso também. Agora também pode ser que você seja um filho, uma filha obediente ao seu pai, mas o seu pai não tem condições de te dar. Também tem esse ponto também. Agora, se tratando do Senhor, não há nada que Deus não possa fazer. Então, quando você entrega tudo nas mãos do Senhor, aqui é a questão material, né, a questão do pão cotidiano, né, o seu alimento todos os dias, né? Quando você entrega a sua vida espiritual ao Senhor, quando você entrega a necessidade moral, a questão sentimental, a questão financeira, você começa a entregar tudo nas mãos do Senhor, a sua vida nas mãos do Senhor, os seus projetos na mão do Senhor, então você está demonstrando em atitudes que você verdadeiramente confia no Senhor, que você tem fé em Deus, e você faz o quê? Você faz da oração do Senhor Jesus, a oração do Pai Nosso, a sua prática. Lembra, a oração do Pai Nosso não é para ser repetida como um mantra, ela é para ser vivida. Então, quando você entrega as coisas, a sua vida total ao Senhor, você demonstra com atitudes que você está vivenciando a oração do Pai Nosso. Uma história sobre perseverança na oração. Na parábola temos a presença de três personagens. O viajante que chega à meia-noite de surpresa. Seu amigo que irá hospedá-lo, mas que não tem pão em casa para recebê-lo adequadamente. E o vizinho, pai de família que já está deitado e não quer ser importunado. Aqui interessante dessa parábola, em primeiro ponto, é dizer que Deus não é aquele que está deitado com seus filhos. Deus é o Deus Todo-Poderoso que não dorme e Deus não se cansa. Então já fica claro que não é de Deus que está falando. Não é? Mas vamos lá. O viajante que chega à meia-noite de surpresa. Como é que você recebe uma pessoa à meia-noite? É muito difícil. Sejamos razoáveis. Meia-noite está todo mundo dormindo, ou pelo menos a grande, esmagadora massa está dormindo essa hora. Mas se ele chegar, se for seu amigo, como é que você faz? Você deixa a porta fechada? Ou você finge que não ouviu? Então o que você faz? Você abre a porta. Por quê? Porque você conhece o amigo.
você conhece a amiga, então você abre a porta. No entanto, a pessoa que recebe, no caso você que recebe o visitante, você tem que servir algo para essa pessoa comer, ter uma boa alimentação para ele, né, para essa pessoa e também um lugar para ele descansar, para ele dormir. E também tem a questão do vizinho, pai de família, que está deitado. Ou seja, aqui nós vemos uma questão muito interessante sobre o vizinho que tem intimidade com outro vizinho. Empresta aí um pãozinho aí que meu amigo chegou aqui, que eu tô sem nada aqui. Ou se fosse trazer para nós hoje, nos dias, né? Uma pizza aí, um refrigerante. Tem um negócio aqui pro meu amigo que chegou aqui de surpresa. Aqui eu preciso recebê-lo bem, eu não estou provido dessas coisas. Então aqui você vê a questão da importância de ter intimidade com uma outra pessoa. Agora tem a questão da importunação. Como é que você vai importunar um amigo seu, um seu vizinho à meia-noite? E outra coisa, como é que aquela pessoa que está sendo importunada por você vai te atender? Aqui é que está o ponto. Se até ele, que não gosta de ser importunado, você também não deve gostar de ser importunado à meia-noite, é capaz de se levantar, sair do meio dos seus filhos para te atender, imagine o Pai Celestial, que é um Deus amoroso. Vai te atender? Claro que vai te atender. Em todas as áreas, quando você ora ao Senhor, independente do horário, se é meio-dia, se é meia-noite, se é 1 hora da manhã, se é 1 hora da tarde, para Deus, quanto mais intimidade você tiver com Ele, melhor. Quanto mais você procurar Ele, melhor. E aqui vem a questão do pão, por exemplo. Jesus é o quê? Jesus é o pão da vida. Então, olha que já tem aqui até uma questão espiritual do negócio. Então, é importante que nós venhamos compreender que Deus é um Deus amoroso e Ele quer ter intimidade com você. Então, quando você vai orar ao Senhor, você está demonstrando com atitudes que você quer ter intimidade com Deus. Peça, busque, bata e a resposta virá. Através dessa parábola, em outras palavras, Jesus estava dizendo: não procurem o Pai apenas quando surgirem situações emergenciais à meia-noite. Antes permaneçam em comunhão com Deus através das orações constantes. Para você chegar na casa de alguém à meia-noite para pedir algo, você tem que ter muita intimidade, né? Agora aqui para nós, você durante os outros dias, você tem intimidade com essa pessoa? Você conversa com essa pessoa? Ou você é daquele tipo de pessoa que passa na rua e não dá bom dia para ninguém? Aqui está o ponto. Quantas pessoas hoje só buscam ao Senhor quando está em falta meia-noite, quando o amigo chega de surpresa, quando estamos necessitados de algo, é que nós vamos procurar a Deus em oração. Não é que isso seja de tudo errado, o importante é que verdadeiramente, independente das circunstâncias, pelo menos nós reconhecemos que Deus é um Deus amoroso e apesar de eu ser uma pessoa ingrata, eu vou me ajoelhar e vou pedir ao Senhor. E Deus certamente vai me conceder por sua infinita graça. Mas não seria melhor se eu estivesse vivendo uma vida de oração? Se todas as vezes eu orasse todos os dias? Aqui que está a questão da importância da perseverança na oração. Então, quando você persevera na oração, o Senhor te dá vitória. Agora, tem um outro ponto também sobre a questão da oração e viver em perseverança de oração. Lembra que eu falei com você que tem uma irmã na sede onde eu congrego, que ela vive uma vida de oração? Então, ela já passou por situações muito difíceis, mesmo vivendo uma vida de oração. Por quê? Porque mesmo você vivendo uma vida de oração íntegra diante de Deus, você passará por situações difíceis. Por exemplo, lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia menciona que Jó fazia sacrifícios para seus filhos. Por quê? Porque Jó pensava: meu filho pode ter blasfemado contra Deus, a minha filha pode ter blasfemado contra Deus, eu vou fazer aqui um sacrifício por ela. E Jó vivia uma vida de oração, mas olha a situação que veio contra Jó. Olha que coisa terrível, perdeu 7 filhos e 3 filhas, perdeu toda a sua fortuna, e os amigos da onça, né, vieram confrontar ele: você está vivendo uma vida de pecado, é por isso que está vindo esse negócio para a sua vida. Não foi assim que aconteceu? Então, e tantas outras coisas, né? Jó ficou com chagas que se coçava com um caco de telha. Olha que situação.
Jó ficou completamente esquecido, mas ele vivia uma vida de oração. E aqui cabe uma questão muito importante para a nossa reflexão, que é muito importante. Se você guardar só isso aqui, desta aula você já vai ganhar muito, que é o seguinte: quando você vive uma vida de oração, de perseverança, Deus te dará 4 respostas, que são elas: sim. Você pede algo ao Senhor e o Senhor te dá sim. Você vai ter a sua bênção. Deus também pode te dar não. Dói, mas pelo menos ele te respondeu, não foi assim? E ele também pode te falar para você o quê? Aguarde, espere, ainda não é o momento, mas Deus está falando com você. Agora tem aquela resposta que é a resposta mais difícil de todas, e foi exatamente essa resposta que Deus deu para Jó. O que foi? O silêncio. Deus não respondia palavras para Jó. Jó passando aquela situação que eu já mencionei aqui, uma situação difícil, delicada, até a mulher de Jó falou: amaldiçoa teu Deus e morre. Olha que situação, até a esposa dele foi contra ele, olha que situação difícil. E Deus respondeu aqui para Jó? Absolutamente nada. Deus ficou em silêncio. E o silêncio de Deus, que é na verdade a resposta mais difícil na oração. E haverá momentos que você vai orar, vai estar com a alma angustiada e Deus não vai te responder palavras. Deus não vai usar ninguém para falar com você, não vai usar um louvor para falar com você. Deus não vai falar absolutamente nada. E é essa a resposta que dói. Por quê? Porque é nessa hora do silêncio é que nós devemos fazer o quê? Manter firme a nossa fé no Senhor, porque se Deus não disse não, não disse sim, não disse espere, apenas não está dizendo nada, é porque a vitória virá e será uma grande vitória, assim como foi com Jó. O silêncio de Deus, na verdade, é para nós um termômetro de bons tempos, de algo que acontecerá futuramente, que vai fazer com que a nossa fé cresça de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque é nesse momento do silêncio que Deus está testando a sua fé. Porque quando você ora e Deus diz sim, ok, não preciso nem mais ter fé porque Deus vai me dar. Quando você ora e Deus diz não, agora não adianta, eu posso ter a maior fé do mundo que eu sei que não vai ter. Quando você espera, quando Deus fala para você espera, o que acontece? Eu vou esperar, Deus falou que vai me conceder, é só esperar, então eu vou aguardar. E quando Deus não diz nada, você não sabe o que fazer. Você não sabe se você para de orar ou se você continua. Você não sabe se sobe, se desce, se vai para a direita, se vai para a esquerda. Você não sabe, você perde o rumo, você perde a direção. Mas aqui eu vou te dar uma direção. Permaneça orando, perseverando na oração quando Deus não estiver falando com você. Por quê? Porque Deus está usando você para mostrar para o mundo que você é uma pessoa de Deus. Que você é uma adolescente da parte do Senhor, você é um adolescente da parte do Senhor e Deus vai usar você de uma maneira extraordinária. Portanto, confie no Senhor nos momentos de silêncios do Senhor. Conclusão. Aconteça o que acontecer, não desista de orar por sua família, sua igreja, seu pastor, seus vizinhos e por seus sonhos. Saiba que o nosso Deus intervém na nossa história. Tenha uma vida de oração. A vida de oração também é uma vida de santidade. Por quê? Porque muitas pessoas vivem uma vida de oração, mas não são pessoas que vivem uma vida de santidade. Pode parecer contraditório, mas é verdade. Tem muitas pessoas que oram até muito bem, mas na verdade tem uma vida toda errada. Então, tem uma vida de oração, confie no Senhor, mas também se aparte do mal, se aparte do pecado. Tome para você aquela palavra de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos ter isso no nosso coração e observar que nós devemos orar por quem? Pelos nossos familiares, os nossos amigos. Lembra que Jó passou aquela situação toda? Os amigos afrontaram Jó e no final das contas, Jó ainda teve que orar pelos seus amigos. Então, ore pelos seus amigos, ainda que eles estejam falando mal de você, ainda que eles estejam caluniando você, ainda que estejam dando falsos testemunhos sobre você, continue orando pelos seus amigos. Continue orando também pelo seu pastor, pela sua igreja. A oração pelo pastor e pela igreja é muito importante também.
a questão da liderança, principalmente aqui da questão do pastor, requer muito sacrifício da parte dele. Então, ele precisa estar com pessoas orando por ele e você deve ser uma dessas pessoas que esteja orando pelo seu pastor. Também orando pela sua igreja, no geral, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelo círculo de oração, pelo grupo de varões, pelo ministério. Ore por sua igreja. Os vizinhos também, né? Ore pelos seus vizinhos. Ore e tenha atitude com eles. E que certamente o Senhor vai intervir na história, né? Na nossa história. Ainda que o seu vizinho seja aquele vizinho que só o sangue do cordeiro, mas quando você ora ao Senhor, o Senhor vai tocar no coração dele através da sua oração e vai te dar vitória. Vamos praticar. Número 1. É uma resposta pessoal. Exemplos, Efésios 6,18, 1 Tessalonicenses 5,17, aos Hebreus 5,7. Número 2. Responda assim de cima para baixo. ECC. Número 3. Responda assim de cima para baixo. CBAD. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você vê aí uma história sobre a oração. Eu gosto se falando de oração, claro, a gente tem Jesus como nosso pilar na oração, até Jabes, como eu havia mencionado, mas tem um caso na questão da história de oração que mexe muito comigo, que é a oração de Ana. Gosto muito da dinâmica que aconteceu ali, porque na bem da verdade, se você observar bem a história, você verá que Ana orou ao Senhor, Deus concedeu a ela um filho, que no caso foi Samuel, que foi sacerdote, juiz e profeta, e foi ele quem ungiu Davi, rei de Israel. Então veja que quando você coloca os seus planos nas mãos do Senhor, segundo a vontade dele, o Senhor vai te dar vitória. Porque segundo a vontade, é importante que nós devemos compreender que às vezes nós pedimos e pedimos mal para os nossos próprios deleites, para o nosso bel prazer. Então há situações que nós não receberemos vitória, mesmo estando em perseverança de oração, mesmo estando com sinceridade diante do Senhor. Há situações que Deus não concede, até porque também uma outra questão sobre a oração é que você pode estar pedindo a Deus uma oração específica por algo, e aquele algo, na verdade, você não sabe, mas aquilo não é bom para você futuramente. Então Deus não permitirá, Deus não dará vitória a você nesse caso. Por quê? Porque se te der, na verdade não vai ser vitória. Pode ser vitória hoje, mas vai ser uma derrota amanhã. Então, como Deus está vendo lá na frente, então o que ele faz? Ele não te concede vitória. Então é importante que nós venhamos ter essa maturidade de compreender que quando eu oro ao Senhor de todo o meu coração e Deus não me concede, é porque Deus sabe o que é melhor para mim e sabe que aquilo, por mais que para mim pareça ser bom, na verdade não é. E que nós devemos ter, assim, a compreensão de que uma vida de oração nos traz também uma história sobre a oração, uma história edificante que certamente você terá muitas histórias para contar quando você crescer um pouco mais, ou talvez até por esses dias mesmo você você está pedindo ao Senhor em oração algo e Deus vai te conceder e você vai testemunhar na sua igreja e assim você vai servir de edificação, porque para outras pessoas, porque você vai dizer: eu estive orando por esta causa e Deus me deu vitória nesta causa. Então as pessoas vão glorificar o nome do Senhor porque você está vivendo uma vida de oração e, consequentemente, o Senhor está te dando vitória através das suas orações. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!